Pessoal, vamos falar um pouquinho do movimento uniforme. Então, primeiro, o que é um movimento uniforme? É aquele movimento onde a velocidade é uniforme. A velocidade é igual, a velocidade não varia, onde a velocidade não muda. Se é verdade que a velocidade não muda, significa então que a velocidade escalar média não é só média. A velocidade marcada no velocímetro, ela é fixa, o velocímetro não tem variação alguma. A velocidade escalar média é a velocidade a cada instante. Vou tomar então a expressão de velocidade escalar média e vou mexer com ela para ver se a gente descobre alguma coisa. No lugar de ΔT, eu vou pensar no cronômetro. No cronômetro, toda vez que você dispara o cronômetro para estudar o veículo, o instante marcado é zero. Então eu vou marcar aqui direto, no lugar de T menos T0, T final menos T inicial, T final menos zero, o início do cronômetro é o próprio T. Marquei T. Variação de space vai ser a posição final menos a posição inicial. Galera, cuidado. O que significam esses conceitos? Posição final não é a posição na qual o veículo para o movimento. Posição final é a posição pela qual o veículo passa quando eu, observador, desligo o cronômetro. Eu parei de estudar o movimento. E a posição inicial não é necessariamente a posição na qual o veículo estava quando ele começou a se movimentar. Aliás, aqui não pode ser mesmo. O movimento é uniforme. Espaço inicial é a placa, é a posição, é o space pelo qual o veículo passa quando eu disparo o cronômetro. Eu comecei a estudá-lo quando apertei o cronômetro e nesse momento ele passava com alguma velocidade por alguma placa. Essa placa é a placa inicial. Então vamos lá? Velocidade é igual a posição final menos posição inicial, onde essa posição final é a posição desse instante. Se eu desligar o cronômetro, o veículo passa por essa placa. Legal. Tendo dito isso, eu faço uma manobra. O T que estava dividindo do lado direito aparece multiplicando do lado esquerdo. Vou fazer uma outra manobra. Aqui eu estava escrevendo menos space inicial. E agora eu escrevo o space inicial do lado esquerdo da igualdade. De tal maneira que o space final ficou sozinho do lado direito. É muito comum na nossa cultura nós escrevermos da esquerda para a direita. Então eu copiei esta linha da esquerda para a direita. E eu encontrei o quê? Eu encontrei que a posição final, a posição do instante T, é a posição encontrada para um veículo que tem velocidade V e, quando eu disparei o cronômetro, passou pela posição inicial. Galera, essa função que nos permite calcular a posição no futuro para um móvel em movimento uniforme tem um nome: função temporal dos spaces, ou função temporal das posições. Mas este é um nome, ela também tem sobrenome. Por quê? Porque esta é a função temporal dos espaços do movimento uniforme. Existem outras funções temporais de espaços para outros movimentos. Então o nome completo é função temporal das posições ou dos espaços para o movimento uniforme. Aqui eu coloquei um exemplo no Sistema Internacional de Medidas. No Sistema Internacional de Medidas, o comprimento é marcado em metro, o tempo é marcado em segundo. Então a velocidade vai ser marcada em metro por segundo. E se você comparar as duas expressões, você percebe o seguinte: quando eu disparei o cronômetro, o veículo passava pela posição 100 metros. E quando eu disparei o cronômetro, ele apresentava a velocidade 30 metros por segundo. Mas não esqueça, o movimento é uniforme. Então essa velocidade não é só a velocidade do momento do disparo do cronômetro, mas é a velocidade o tempo todo. Por quê? Porque esse movimento é um movimento uniforme. A velocidade não muda.